de todos. Na hora do estudo, você não pode ficar conversando. Você não pode ficar... Porque muitas vezes o irmão vai ler a palavra, e aí você fica conversando, isso distrai o outro irmão, distrai o momento. E a oportunidade vai ser para todos. Bispo, eu tenho vergonha, bispo, de... Não bota esse microfone, não se preocupe não, não é obrigado. Você pode estar dando um sinal com a sua mão, e eles vão estar passando o microfone. O importante é que todos participem, que também não fique só nenhum. De repente você, não, eu queria responder essa, e mais essa, e mais... Não, tem que deixar os outros também, senão... As crianças também, fazer silêncio para poder prestar atenção na palavra. Tem os lápis, divide os lápis, aí pega os lápis. Ajuda ali, Evangelista, a distribuir as folhas, que acho que ainda mais. Tem mais aí? Acabou? Eu tenho aqui. Não responda ainda, a gente vai fazer isso junto, querido. Vamos responder todo mundo junto. Não responda ainda. Eu estou com outro estudo aqui. Vamos fazer isso todos juntos. E as crianças, prestar bastante atenção. Não ficar de conversa paralela. Senão eu vou parar, chamar a atenção de vocês. Quem estiver conversando, distraindo, pega aí o estudo. Bispo, eu não vim semana passada. Semana passada a obreira Josélia ministrou o estudo parte 1. Todo mundo pegou os lá? Tem outro lápis lá para as crianças? Pega para mim lá. Outro. Tem mais lápis lá. Quem quiser pegar o lápis, tem um lápis. Tem também apontador, se a ponta estiver pequena. É criança. Se a ponta estiver pequena, tem apontador. Mas se a ponta estiver bacana... Bispo, eu trouxe minha caneta, eu vou responder de caneta. Não tem problema. Aquelas dali, ó, e aquele ali. Dá um pouquinho para um, para o outro. Pronto, deixa um. Pode deixar nessa mesa aí mesmo. Só abre para eles. Deixa na outra mesa daquela ali. Pronto. Todo mundo pegou? Podemos começar? Vamos lá, Finanças, parte 2. Vamos ler essa introdução? Acompanha comigo aí. Bem-vindo ao nosso estudo sobre finanças. Nesse estudo vamos explorar um aspecto crucial de nossas vidas. Como gerenciar sabiamente os recursos financeiros que Deus nos confiou. As questões financeiras afetam diretamente as nossas vidas e têm um potencial de trazer tanto bênçãos como desafio. Às vezes, pode parecer difícil equilibrar os nossos ganhos, despesas, investimentos e planos para o futuro. No entanto, a palavra de Deus nos fornece princípios de sabedoria valiosos para lidar com essas questões. Tem um ditado que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, é ou não é? Mas ficar sem dinheiro deixa a gente triste, deixa ou não deixa? Deixa a gente triste, deixa a gente preocupado, é ou não é? Muitas vezes, eu sou crente, mas na hora que você passa um apertozinho é uma prova. E muitas vezes nós somos provados nessas áreas e nós precisamos aprender a saber administrar os nossos recursos, a saber como multiplicar e como fazer com que os nossos recursos multipliquem. Então, uma primeira pergunta aqui: o que é recomendado em Provérbios 13:11 para fazer o dinheiro render? Como é que faz o dinheiro render? Como é que faz esse dinheiro para multiplicar? Tem uma fórmula, será? Um segredo? Quem é que vai responder? A obreira Salvenice? Tem um segredo para fazer o dinheiro render?
Como é que a gente faz para fazer? Não, eu quero descobrir esse segredo. Como é que a gente vai multiplicar o nosso dinheiro, aquilo que você ganha? Provérbios 13:11 fala assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Então, o trabalho digno, né? E a gente honrando a Deus com os dízimos, ele aumenta. Eu falo isso experiência própria. Mas tem gente que dá o dízimo, obreiro salvenista, mas não ajunta. Mas eu acho que é porque dá, não sei. Não, mas o que está dizendo aí? O que ajunta... O que ajunta com o próprio trabalho aumentará. Mas tem gente que ganha e gasta tudo que ganha. Eu era assim. Era assim? Então não rende, rende? Não. E como é que vai render? Eu vou contar de mim, né? Quando eu trabalhava, né? Eu até que conseguia juntar, mas quando eu cheguei aqui, que passei a dar o dízimo, né? E fazer as coisas corretamente, passou a multiplicar. A multiplicar. Não Pronto. É muito, não, mas ninguém me peça dinheiro emprestado, tem não. Pronto. Então conforme Provérbios, Provérbio diz o quê? Diz que o trabalho... Para fazer o dinheiro render, tem que fazer o quê? Ajunta com o próprio trabalho. Ajuntar com o próprio trabalho. Então o segredo para fazer o dinheiro render é o quê, pessoal? Ajuntar. Provérbio diz: aquele que ajunta faz com que o dinheiro multiplique. Você tem que ter uma reserva, sim ou não? Tem que ter uma reserva. Você tem que ter uma poupança, você tem que ter uma economia. Não adianta você ficar confiando, mas Deus quer que você tenha, juntar. Porque se você vai juntando todo mês um pouquinho, uma hora vai ter uma quantidade boa, vai ou não vai? Aí você não poupa. Isso é óbvio, a pessoa que não poupa, ela vai ter? Nunca ela vai ter, o segredo é poupar. É preciso que a gente venha aprender a poupar. Então, para aprender a poupar, muitas vezes você vai ter que cortar alguns gastos desnecessários. É ou não é? Tem gastos ou não tem gastos desnecessários? Você vai ter que cortar. Coisas que... Aí você fala, bispo, mas não sobra. Não sobra, talvez, porque você não está sabendo administrar. Mas nem que seja um pouquinho, tem que sobrar, para você economizar. Então o segredo para fazer o dinheiro render é o quê? Ajuntar. Tem que ajuntar. Responder aí? Próxima pergunta. De acordo com Provérbios 11:25, o que acontece com as pessoas generosas? Esse é fácil. Aqui no celular está dizendo assim: a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Então a alma generosa engorda. Brincadeira. Quem ajuda é ajudado, né? Então assim, o que acontece com pessoas generosas? Uma pessoa que ajuda o outro ali que está necessitando, né? Uma hora vai precisar de ajuda. E Deus sempre provê a ajuda. E aquele que não ajuda, igual que está falando, o que regar também será regado. Aí a pessoa que nega ali uma ajuda, no momento que ela precisar, talvez ela não encontre. Tem alguém na sua família que é mão de vaca? Seja assim, fulano é... Alguém na sua família que seja assim, é meu tio, minha tia... Alguém, não precisa nem dizer nome não, mas tem alguém que você... Ou da sua família, ou alguém que você conhece que é mão de vaca, que não ajuda ninguém? Você conhece alguém assim? Eu não lembro. Não lembra, né? Tem alguém na sua família que é mão Deus. aberta? Que é mão aberta, ajuda todo mundo? Tem. Essa pessoa é próspera ou é pobre? É pobre, mas é próspero. Como que uma pessoa é pobre, mas é próspera? É porque nunca falta, né? Nunca falta, Deus sempre provê, entendeu? Deus sempre Tipo provê. assim, não é rico na minha família, né? Mas não é pobre. Mas não é pobre. Tipo assim, é diferente, né? Porque uma pessoa que ela é ruim, que não ajuda as pessoas, não divide o que tem, você vê que a pessoa não avança, não vai para frente. E a pessoa que divide o que tem, que é generosa, progride. Isso aí. Então, o que acontece com uma pessoa que é generosa? Prospera.
é bíblico. Toda pessoa generosa, o que acontece com ela? Ela prospera. E o que é prosperidade? É estar bem em todas as áreas da vida, querido. Prosperidade não é só ter dinheiro. Não, e é riqueza. Prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida. Então, uma pessoa generosa, ela prospera. Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos lá. A próxima pergunta diz assim: o que o Salmo 128, 2 nos lembra sobre o trabalho? É muito importante esses princípios sobre finanças, porque tanto vai te ajudar e vai fazer com que você ajude outras pessoas. Obreira Josélia, o que o Salmo 128, o verso 2, nos lembra sobre o trabalho? Salmo 128, 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A pergunta é o que nos lembra sobre o trabalho, né? Nós sabemos que o trabalho é importante, a gente não pode viver sem trabalho, que a própria Bíblia diz que comerá do suor do seu rosto, né? Então, assim, não tem como a gente viver sem trabalhar. Não é? A gente não pode ser escravo do trabalho, colocar o trabalho em primeiro lugar. Eu por experiência própria, eu já vivi assim, trabalhando, e depois não adianta, né? A gente tem que colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. Quando eu abri meu comércio, eu abri o comércio de domingo a domingo, achando que com isso eu ia ter prosperidade, que depois Deus assim colocou no meu coração que eu tinha que trabalhar mais com modernidade. Hoje eu estou sem engolindo as palavras. E que a gente tem que colocar a nossa família em primeiro lugar, porque não adianta, a gente estar vendo muitas famílias destruídas por pessoas estar trabalhando pelo que vai deixar e esquecendo dos filhos. Um tempo Deus falou no meu coração, eu arrumava meus meninos, mandava para a igreja, mas aí estava recebendo reclamação: os meninos não estão prestando atenção na escola bíblica, os meninos estão conversando. E aí eu disse: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha família? E aí eu tomei uma decisão de fechar meu comércio no domingo e ir para a igreja com meus filhos. E isso foi a melhor decisão que eu tive, viu? Porque eu falo para eles, eu posso chorar até de tristeza por algum motivo, mas de peso de consciência não, porque a palavra foi plantada e a palavra não volta vazia. Então o trabalho é importante, nós temos que trabalhar sim, porque a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçosos. Nós não podemos ser preguiçosos, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bom. Então o Salmo 128, verso 2 nos lembra que a gente come do trabalho. Então, quem quer comer tem que trabalhar, é ou não é? Tem que trabalhar, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. É do trabalho que vem o mantimento, e não só a comida, vem a roupa, vem as coisas necessárias para a nossa vida. Olha que pergunta importante essa pergunta aqui, que diz assim: o que Provérbios 26, 15 nos ensina sobre a preguiça? Vamos saber aqui o que Provérbios 26, 15 nos ensina sobre a preguiça. O irmão Carlos vai responder. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e enfada-se a levar a sua boca. Então aí diz que Provérbio 26, 15 diz que, em outra versão diz assim, irmão Carlos: a preguiça mergulha o seu dono num profundo sono. Você já viu que todo preguiçoso gosta de dormir muito? Verdade, se ele deixar, ele fica dormindo o dia todo e ainda dorme à noite. Aí diz: a preguiça mergulha o seu dono num sono profundo, e a indolência o obriga a vestir-se de trapos. Então, em Provérbios 26, 15, o que nos ensina sobre a preguiça? É que a preguiça é claro que não é de Deus, né? Que a preguiça é uma coisa de Satanás, que
O homem preguiçoso não tem nada e, por sinal, ele ainda é invejoso. Boa aqui, ó. O homem preguiçoso, ele não tem? Nada. É o que diz Provérbios. Ele se veste de panos de trapo. De trapo. Ele nem roupa tem. As roupas dele é de trapo. É uns trapozinhos que... Ele é tão preguiçoso. Porque por ele ser preguiçoso, ele veste o pior. Ainda é invejoso ainda. Ainda é invejoso, né? Tem preguiçoso que é invejoso, né? Ainda é invejoso. Mas tem preguiçoso que tem preguiça até de invejar. Aí eu lembro da história. Teve uma pessoa que estava trabalhando aqui com nós na reforma da igreja. Aí ele era tão preguiçoso, que os meninos contou uma piada aqui sobre ele. Aí disse que um dia ficaram muito revoltados com ele aqui, eu não estava. E disse assim: não, ele é tão preguiçoso, nós vamos enterrar esse homem vivo. Vamos pegar, botaram ele numa rede, aí saíram com ele numa rede, vivo. Aí levaram ele. Aí o povo da cidade perguntou: moço, onde é que você vai com esse homem na rede? Ele disse: não, nós vamos enterrar, ele é muito preguiçoso. Aí disse assim: não, deixa ele aí, eu tenho um arroz para ele aqui, não enterra ele não. Aí disse que o preguiçoso, né, na rede falou assim: o arroz é com casca ou sem casca? Aí o homem falou: é com casca. Aí ele falou: pode seguir o enterro, pode me enterrar. De tão preguiçoso que ele era, não queria nem ter o trabalho de descascar o arroz. Então, o preguiçoso se veste de pano de trapo. Bispo, qual é a resposta sobre a preguiça? É que o preguiçoso, ele não tem nada. Essa é a verdade. O preguiçoso, ele não tem nada. E nem vai ter. A preguiça não deixa ele ter nada. Todo mundo respondeu? O preguiçoso não tem nada. Próxima pergunta. Segundo 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, como devemos ser considerados em relação à administração do que possuímos? A irmã Ednélia vai responder. 1 Coríntios 4, verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Como devemos ser considerados em relação à administração do que possuímos? Ser fiel àquilo que a gente tem. Exato. Né? Não querer colocar a mão além do que a gente possui. Antes da palavra ser fiel, ele chama a gente de outra palavra. Despenseiros. Despenseiros, que significa administradores. Então, saber administrar o que a gente tem, no caso. Ter sabedoria. É porque o que a gente tem não é da gente, a gente só está administrando. Então a gente precisa, igual você falou, precisa ser fiel. Então como é que a gente deve ser considerado em relação à administração do que a gente possui? Tem que ser fiel àquilo que a gente tem. Fiel. Porque um dia a gente vai prestar conta a Deus. Porque tudo que a gente tem é de Deus. É de Deus. E aí tem que ser fiel. Fiel naquilo que a gente tem. Então, tipo a pessoa querer aparentar uma coisa que não é, bispo, ou que não tem. Exatamente. Né? Uma pessoa que quer mostrar que tem algo que não tem, ou viver além de uma condição, ela não está sendo fiel. Não está sendo fiel. Fiel até mesmo que ela ganha. Por exemplo, eu posso comprar um avião? Eu não posso. Mas se eu quiser comprar, eu compro a prestação. Mas eu não estou sendo fiel ao que eu ganho. Eu estou sendo infiel, porque eu vou aumentar as minhas dívidas, vou passar sufoco e vou ficar sem esse avião. Porque não tenho dinheiro para comprar o avião. Mas parcelado a gente compra tudo hoje. Compra ou não compra? Os cartões de crédito dão limite, o banco dá limite, empresta dinheiro para você. Mas você tem que ser fiel àquilo que você ganha. Se eu não posso, então eu não vou entrar nisso, porque eu estou sendo infiel. Então, o que devemos ser considerados em relação à administração que possuímos é que somos... Né? Ser fiel àquilo precisamos que ser fiel àquilo que nós ganhamos. Quem ganha pouco tem que gastar o quê? Pouco. E quem ganha muito também tem que gastar pouco para economizar. Você já viu como é que é o lixo da pessoa que é pobre? Você já pode passar todo dia na porta de uma pessoa que é pobre, ela não tem um lixo, ela tem um monte de lixo. Agora passa na casa de uma pessoa que é rica, é uma sacolinha pequenininha. Por quê?
Porque eles economizam o máximo, porque eles procuram administrar. O pobre não, desperdiça. Muito. Você sabia que o lixo mais rico do mundo é o do povo brasileiro? Muito dinheiro se tem hoje no lixo. Tem gente que vive de lixo. Tem gente que ganha dinheiro com lixo. Com lixo de quem? De gente pobre. De gente pobre que desperdiça demais. Então, é ser fiel, querido. Põe aí. Ser fiel. Administração. Como devemos ser considerados com relação à administração que possuímos? Devemos ser considerados como fiéis. Cristovaldo vai responder: qual é o ensinamento de Mateus 6,24 sobre servir a Deus e o dinheiro, missionário Cristovaldo? O Senhor Jesus já está, dando aqui um esclarecimento bem, está simplificando aqui como é uma pessoa que ama a Deus ou as riquezas, desse mundo. Lê aí o versículo para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Então é como nós pregamos todos os dias e todos os cultos aqui, Porque se a gente apegar muitas coisas materiais, com certeza nós vamos deixar de agradar a Deus. E a riqueza às vezes impede, como o jovem rico foi impedido de buscar a Deus, de servir a Deus, porque era um homem rico e não abriu mão da sua riqueza para servir a Deus. Exatamente. Diferente do Zaqueu, que era um homem próspero, não, ele abriu mão de tudo, ainda devolveu. Então, a partir do momento, Zaqueu começou a servir a Deus, não amar mais as riquezas. Então, colocou Deus em primeiro lugar. Então, é isso que nós devemos fazer, Devemos ter dinheiro, prosperar, correr atrás dos nossos ideais, sim. Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, não as riquezas, Então, nós não podemos ser servo do dinheiro. É o dinheiro que tem que ser o nosso servo. Nós temos que ter servo de Deus, Sim. Porque tem gente que é servo do dinheiro, se o dinheiro até tira ela da igreja. Ah, mas o meu trabalho, igual o Breia Josélia falou, ela estava sendo serva do dinheiro, mas um dia falou: não, é o dinheiro que vai me servir, eu não vou trabalhar para o dinheiro é que vai trabalhar para mim. Então, domingo fechou domingo, e a gente precisa aprender e colocar Deus em primeiro lugar. Então é isso aí. Como é que a gente pode servir a Deus e o dinheiro? Servir a Deus e o dinheiro tem que ser o nosso servo. Aí você pode colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus e não amar o dinheiro. O obreiro Pedro vai responder a outra para a gente. Eu não coloquei aí, Pedro. Eu acho que eu apaguei. Eu apaguei. Provérbios 12, 24, Pedro. Provérbios 12, 24. Nota aí na frente. Eu não coloquei nessa daí, eu apaguei aqui. Ué, tem duas sem. Tem três que eu. Meu Deus, eu pensei que eu tinha colocado. Acho que na hora de editar eu apaguei. Nota aí, Provérbios 12, 24. Essa próxima que diz assim: qual o ensinamento, deixa eu ver se qual o ensinamento bíblico sobre a preguiça e suas consequências? Provérbios 12, 24. Nota aí na frente. Provérbios 12, 24. O obreiro Pedro vai responder para a gente. Por exemplo, aqui fala assim: quem se esforça ao máximo no trabalho, chegará a ser chefe. Porque ninguém vai querer um chefe preguiçoso, Deus me livre. Quem é relaxado e preguiçoso, nunca passará de um empregado qualquer. Por quê? Porque a preguiça, ela impede, ela tira o direito da pessoa evoluir.
ela não evolui, ela fica sempre na mesmice ali, ó, e olhando para os outros, vê os outros e contando a história dos outros. Chega a ser até invejoso o preguiçoso. E o preguiçoso, ele tem um negócio assim muito sinistro, que eu acho. Ele está sempre desocupado. Quando ele vai trabalhar, ele quer ganhar o dobro, 10 vezes mais, numa lapada só. Como é que é? Quer dizer que ele no trabalho, e quando vai trabalhar, ele quer ganhar mais do que os outros? Do que os outros, ele quer levar vantagem em tudo e em todos. É um negócio assim muito... E digo mais, o trabalho e as coisas, os acontecimentos, as coisas boas, ela não acontece com o preguiçoso. Por quê? Porque ele está ocupado na preguiça dele. O trabalho só procura quem está ocupado. Até mesmo aqui na igreja. Na igreja aqui tem gente aqui que, pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia dele. Ele não levanta uma paia. Ele está vendo o irmão caído ali, ele não levanta para levantar. É você, missionário? É não, né? Não, Amém. eu não estou citando o nome de ninguém aqui, não. Então pelo amor nós de vimos Deus. aí, Pedro, que o preguiçoso, ele não vai para frente, né? Não tem como. Não tem crescimento. Porque nada acontece, porque as coisas acontecem, é 50% seu, 50% de Deus. Qual é o 50% de Deus? A saúde, a coragem, o amor, a comunhão, a desenvoltura. Isso é a parte que Deus dá para nós, o resto é conosco. Muito Agora, bom. se nós ficar lendo a Bíblia aqui, olhando para o teto aqui, meu irmão, não acontece nada, você vai morrer aí na sarjeta, na miserabilidade. Fica aí, meus irmãos. Então Pedro falou um negócio interessante, que o preguiçoso, ele não cresce. Uma pessoa numa empresa que ela é preguiçosa, realmente ela não cresce. Eu vou fazer para patrão, vou enriquecer para patrão. E na hora de ser promovido, vai promover quem? Quem está trabalhando, quem está se dedicando. E em tudo na vida, para prosperar, tem que largar a preguiça de lado. Mas fazer... Por exemplo, você pode trabalhar Fala, Pedro. Bispo, o senhor falou um negócio interessante aí. Por exemplo, gente, para todos nós aqui, quando nós vamos trabalhar para qualquer pessoa, não interessa para quem seja, nem que seja um freelance ali, aquele serviço rápido. Você não está trabalhando para a pessoa, não. Você está trabalhando para você. É o seu nome, é a sua cara, a sua identidade que está ali. Para de pensar assim, não, está trabalhando para fulano. Nadinha. Está trabalhando para você. Porque se você for um bom funcionário, você é perseguido por tudo e por todos os empresários ao redor que te conhecem. Porque todo mundo quer um cara esperto perto dele. Ninguém quer uma bananeira, não, sabe? Ninguém quer uma pessoa morta. Preguiçosa, ninguém quer trabalhar. Deus né? me livre, cara. Ele é uma criatura nociva. Ele traz o que não presta. Ninguém quer. Porque ele não está disponível. Isso aí. Tá vendo aí, querido? O preguiçoso, ele não cresce, não. Então, tudo que você for fazer, faz de bem feito, se dedica, se esforça, porque vai ter crescimento. Bispo, qual é a resposta? O que a Bíblia nos ensina, qual é o ensinamento bíblico sobre a preguiça e suas consequências? Não tem crescimento. Preguiçoso, ele não cresce, ele não avança. Não tem crescimento. Você pode botar, não tem crescimento nenhum. É dali para baixo, a função dele é dali para baixo. A próxima é Provérbios 6, abre aí, Provérbios 6, o verso 6 ao 8. A pergunta é, o que a Bíblia nos ensina por meio da formiga em relação às finanças? Anota aí na frente, Provérbios 6. Perdão, querido, eu acho que na minha pressa lá eu acabei apagando a referência, mas você pode anotar aí de caneta, Provérbios 6, o versículo 6 ao 8. Nossa irmã Adelaide vai ler. Provérbios 6, nota aí, Provérbios 6, do verso 6 ao 8. O que a Bíblia nos ensina por meio da formiga em relação às finanças. Provérbios 6, vai passar? Pronto. Quem achou? Vai, Viviane. Aqui, ó. Provérbios 6, nota aí na frente, Provérbios 6, do versículo 6 ao 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na seca junto o seu mantimento.
A pergunta aqui é o que a Bíblia nos ensina por meio da formiga em relação às finanças. Nós sabemos que a formiga, ela trabalha em equipe e ela junta o seu mantimento para quando chegar a época ela ter lá junto. Minha mãe também conta, eu e minhas experiências, que hoje nós não temos chuva como antigamente, que antigamente tinha inverno mesmo. Quem não pegasse a lenha para ter, ficava com fome, porque era meses e meses de chuva, né? Então, assim é na nossa vida. A gente tem que planejar, a gente tem que juntar, tem que ter ali, porque vem tempos que a gente precisa ter algo junto, né? Nós passamos por uma experiência aí que veio a pandemia, né? A pandemia foi uma experiência assim tremenda, né? Que fechou tudo e aí quem tinha alguma economia, quem não tinha, passou por apertos, né? Verdade. Então a formiga aqui... E quem é o patrão da formiga? Eles mesmos, não? Quem é? Tem um chefe lá. Ela tem gerente? Tem. Tem? Tem. Leia de novo o versículo aí, diz o quê? Vamos ler aqui. É do 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, não tem, né? Não tem. Nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na seca ajunta o seu mantimento. Então, realmente, ela não tem... Não tem ninguém para dizer para ela assim, não, hoje você tem que acordar, chegar cedo para trabalhar, não tem que juntar, senão a empresa vai quebrar. Não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Ela mesma é o próprio patrão dela, né? Então, o que a gente aprende com a formiga? Que a formiga ela não tem patrão, ela não tem supervisor, mas ela trabalha ou não trabalha? E organizada, sem ninguém mandar. Ela está todo dia lá juntando, sem ter. Porque tem gente que só vai no empurrão, é ou não é? Tem gente que só trabalha se o patrão der um puxão de orelha, se o patrão chegar. E a gente tem que ser igual a formiguinha, querido. Ah, mas ninguém pediu para eu fazer. Mas você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que trabalhar, você sabe que precisa comer, você sabe que precisa do mantimento, então tem que trabalhar. Luz e Cleia que vai responder. A próxima, deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei também. Não. A próxima, Luz e Cleia, está em Provérbios 21, 20. Coloca aí, queridos. Provérbios 21, 20. A pergunta é: qual o ensinamento sobre o desperdício? Eu vou separar vocês, viu? Provérbios 21, 20. Anota aí, vocês na frente. Provérbios 21, 20, o que a Bíblia nos ensina, qual o ensinamento bíblico sobre o desperdício? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Qual o ensinamento que a Bíblia nos fala sobre o desperdício, né? Está falando que o azeite na casa do sábio, ele vai durar mais tempo. Mas por que na casa do sábio o azeite dura mais tempo? Porque ele não vai desperdiçar e nem vai usar todo de uma vez. E quando a pessoa, o homem é insensato, ele come tudo hoje, não pensa no amanhã. Não é igual a formiga que passa o tempo todo juntando o mantimento para o tempo da escassez. Então quer dizer que o preguiçoso, se tiver 1 quilo de carne no dia, ele come? Ele come só no almoço. É desse jeito, é ou não é? É igual, sabe o quê? As pessoas que têm mania, porque tem pessoas que têm mania de pedir. Eles não querem trabalhar porque já sabem que alguém vai dar. Então, como ele já sabe que alguém vai dar, se ele ganhar 1 quilo de carne, ele faz um churrasco. Ele não vai guardar para o almoço e para a janta, não. Eu tenho um exemplo comigo mesmo. Meu marido me chama de mão de vaca. E eu nem importo. Lá tá, o pedreiro está lá trabalhando e eu estou no pé. Sobrou um pouquinho de massa, vai, coloca ali. Aí ele falou, sobrou esse pouquinho de massa, vamos derramar onde? Eu vou fazer uma horta ali no fundo, vamos colocar logo lá, já vai colocando os tijolinhos. Já colocou os tijolinhos já no lugar, já para não ter a desculpa de dizer que vai jogar fora. Então o que? A gente tem que ter sabedoria e saber administrar o nosso. Porque se eu jogar fora, amanhã eu vou ter que comprar mais cimento, vou ter que comprar mais barro.
então eu já vou ter que gastar mais. Do mesmo jeito, é o sábio com o azeite. Ele não vai usar o azeite todo naquele dia, sendo que ele não sabe se amanhã ele vai ter. Mas o preguiçoso, ele faz isso. Então, é sobre essa questão de desperdício. Lembra que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e sobrou quantos cestos? 12. Jesus mandou fazer o quê? Recolher. Mas Jesus não podia multiplicar mais depois, se faltasse? Mas olha a importância de não desperdiçar. Tudo que você vai fazer, você tem que procurar saber aproveitar as coisas. Porque muitas vezes é nesse desperdício. Lá na sua casa sobra muita comida, então você vai controlar. Puxa, tem casa que vai muita comida para o lixo. Então, para quê? Se não come 1 quilo de arroz, calcula. Que tanto? Ah, bispo, mas se chegar alguém para comer, faz um arroz rápido ali, frita. É melhor do que desperdiçar todo dia, é ou não é? Todo dia desperdiçando, todo dia. E aí, se tem a possibilidade, meu Deus, aqui em casa vai muita comida fora. Compra uma galinha, põe uma galinha lá no quintal, para com essa comida que você desperdiça, alimentar as galinhas. Então o que não pode ter é desperdício. Você vai no dono de frutaria, frutaria perde ou não perde muita coisa? Perde. Mas eles jogam fora o que eles perdem? Não, a maioria deles tem uma rocinha, leva para o porco, leva para os animais deles, não tem desperdício. Então nós precisamos saber aproveitar. Tem uma pessoa que eu vi ela está passando em algumas frutarias e pedindo aquelas bananas podres. Aí o dono da frutaria, não, pode pegar aí. Aí deu um bocado. Aí sabe o que a pessoa fez com aquelas bananas que estão meio estragadas? Doce, está vendendo doce, ganhando dinheiro. O que era desperdício para o dono da frutaria, para ela é o quê? É dinheiro. Aí você pega as bananinhas lá que está podre, você fala, eu vou jogar fora. Faz um doce. Não perde nada, tudo se aproveita. E com a internet hoje aproveita tudo, sim ou não? Tudo. Então, querido, se está desperdiçando na sua casa, procure estar olhando direitinho. Está muito óleo, lá em casa é muito lata de óleo, então diminui. Procura estar economizando, porque quem desperdiça, na casa do tolo, o provérbio diz, na casa do tolo não tem nada. Na casa do tolo você chega para comer, não tem. Por que não tem para comer? Porque ele desperdiça demais, joga fora. Lá em casa eu não estou desperdiçando mais nem casca de banana, nem casca de ovos. Adubo para as plantas. Bom, faz adubo para as plantas. E as plantas lá é frutífera? Muito bom. Queridos, então, bispo, qual é a resposta? Quem desperdiça não tem nada. O provérbio diz, na casa do tolo, não tem, na casa do sábio, a fartura, tem azeite, tem sobrando. Mas quem desperdiça, até na hora que alguém chega para comer e não tem. Por que não tem? Comeu tudo. É igual menino, se você deixar, eles abrem 10 pacotes de bolacha, é ou não é? Aí abre, vai deixando, vai desperdiçando. Até menino você tem que controlar. E menino que gosta, nem está com fome, pega lá só para desperdiçar. Eu estou com fome, acabou de almoçar. Aí pega a banana, dá só uma mordidinha e joga. Na minha época, minha mãe fazia, minha mãe nem dava para não desperdiçar, mas se desse, aí fazia comer. Então tudo isso a gente tem que atentar, querido. Vamos lá, a próxima pergunta. Essa pergunta é boa. Os agiotas gospels. O que a Bíblia diz sobre emprestar dinheiro? Lucas 6,35. Bispo, crente pode emprestar dinheiro? Você acha que crente pode emprestar dinheiro? Sim ou não? Pode? Vamos ver. Quem é que vai ler? Marcelo? Lucas 6,35, Marcelo. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os com ingratos e maus. Então, o que a Bíblia diz sobre emprestar dinheiro? Pode cobrar juro? Não. Mas pode emprestar? Sem cobrar juro? Por quê? Porque o nosso galardão
Vai vir de quem? A nossa recompensa, o juro vai vir de Deus. Então, quando o crente se torna um agiota de emprestar com juro, isso é complicado. É complicado. Bicho, mas tem algum problema? Você não pode fazer disso uma profissão. Tem hora que a gente vai ganhar alguma coisa, é ou não é? Você fala, um parente, você fala, o parente mesmo, ele faz a proposta. Me presta esse dinheiro que eu lhe pago com tanto. Mas se você for viver disso, de querer tirar proveito das pessoas, uma hora você pode se dar mal, é ou não é? Porque tem gente que vive de emprestar dinheiro para tirar o quê? Não tira o proveito, tira o couro da pessoa. Quanto é o juro? 50%, 30%. E a pessoa na necessidade pega, porque ela está precisando. Mas a Bíblia está dizendo emprestar sem esperar nada em troca, sem esperar a recompensa do homem. E eu que emprestei dinheiro para uns crentes, tem tempo. Nem dinheiro e nem juro eu recebi. E aí? Nem dinheiro nem juro? O bom, irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. O bom é que não empresta não. Faz igual a irmã Josélia falou um dia desse. O melhor é dar, para dar. Porque tem hora que você pode perder. Eu vi um vídeo que diz assim: você quer manter a amizade, não empresta dinheiro. Você já viu que um monte de gente que era amigo seu, que você emprestou dinheiro, acabou a amizade? Acaba a amizade, acaba um monte de coisa. Mas mesmo assim eu perdoei e hoje nós conversamos. Perdoou, amém. Mas emprestaria de novo? Não? Bispo, eu também emprestei dinheiro para os irmãos meus, eles não pagaram, só que eu também não cobrei, nem quis nada, eles não me pagaram também, eu também não fez nada. Também deixei para lá. Amém. O bom é que não empresta, mas se emprestar não cobra nada não. Vamos lá, próxima pergunta. Bispo. A irmã Ednélio e o irmão Pedro. Pode falar. Bispo, deixa eu só falar um negócio para o senhor. A Bíblia fala que nós devemos emprestar sim, né? Se o irmão está com problema, mas se você vê que ele não tem condição de pagar, você não pode cobrar ele, de maneira, muito menos juro, porque você receberá o galardão do Senhor. Agora, só que isso aí é um alerta para que você não venha emprestar mais. Fulano, como eu vou te emprestar se você não vai me pagar? Não tem como, meu querido. Entendeu? E tem gente que às vezes te toma muito pouco e não paga. Aí o que acontece? Você fala, fulano, obrigado por você me alertar, o prejuízo não foi tanto, o tamanho, né? A gente tem que ver isso, o lado bom da coisa. Agradecer a Deus por ele não ter dado um cano maior. É na nossa própria parentela mesmo, a gente faz para ajudar e às vezes a gente, né, é surpreendido. É porque o senhor falou uma coisa interessante. Uma coisa é emprestar para ajudar a pessoa, mas tem gente que quer emprestado para envaidecer, ou que gosta de pegar o que é dos outros. Tira uma dúvida aqui, bispo. Está falando sobre a situação de emprestar sem juros. Uhum. Hipoteticamente, quando você sabe que não vai ter retorno e uma pessoa pede emprestado. O certo é não emprestar, né? Porque aqui, quando fala Lucas 6,35, eu vou ler o versículo. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui, irmão Carlos. Que diz, amai vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperar deles. E será grande o galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até fazer com que os ingratos e maus. E aí está falando de fazer o bem, não de ser besta, né? Porque está dizendo, amai os vossos inimigos, é fazer o bem. Aí o meu inimigo está passando por um momento difícil, eu vou amar ele, eu vou ajudar. Aí a pessoa está passando um momento difícil e ela socorre a mim. Uma coisa que eu posso ajudar, eu posso. Aí suponhamos, aí a pessoa chega para a senhora e fala assim, irmã Ednélia, me empresta 100 mil para eu comprar um carro. Aí não, se a pessoa pedisse 100 reais para comprar um arroz, uma comida, mas está pedindo 100 mil, muitas vezes você fala, não, você que não vai me pagar. E muitas vezes tem gente que vive disso, de pegar emprestado e não pagar. Uma questão, se a pessoa, um exemplo, mandou uma mensagem, bom dia fulano, tem X para me emprestar? E aí você sabe que não tem retorno.
E você não pode mentir, ramo que você tenha. Não, mas é o seguinte, quando você diz assim, eu não posso... E você sabe que fulano não vai te pagar. Supondo que isso aconteça. Eu não estou podendo aqui, ó. Quando você fala que não pode, é que você não pode emprestar. Ou que você não tem para emprestar. Por exemplo, eu não tenho para emprestar. Eu tenho para dar, ou então para abençoar. Eu não tenho para emprestar. Então, assim, tudo é igual o Breno José está dizendo. É a maneira de dizer, no momento eu não posso. Entendi. Pronto, aí a pessoa... né? Aí não mente nem ofende. No momento eu não posso. Teve um pastor, ele aproveitou de algumas ocasiões, me pediu ajuda. Me pediu 2 vezes ajuda. Bispo, me manda R$100 e tal. Aí eu mandei. Aí quando eu fui olhar no status dele, estava lá, comendo pizza, aquele negócio. Eu falei, oxi, pediu. Falei, rapaz, eu não estou na pizzaria, será que ele pegou R$100? Não acredito. Aí outro dia ele pegou e falou, bispo, é que ontem eu comprei um lanche, mas não sei quem, não sei o que, tem como o senhor me... Aí eu disse, não, no momento eu não posso lhe ajudar não. Então assim, não dá, porque ele queria o dinheiro para luxar, tem gente que é assim. Vamos lá. Ei, bispo, foi assim, eu tinha um carro, né, um Chevette, tinha comprado um Chevette na época, aí meu irmão que passou para mim, né, aí eu fiquei com o carro, aí ele deu um negócio no carro, aí ele teve que devolver o carro, e o dinheiro que eu passei para ele ele me pagou, só que eu também não cobrei dele, né? O bom é que está entre família, né? Família. Aí ficou para lá, eu também não cobrei não, porque eu não gosto não de cobrar. O certo, a gente que é cristão, quando a gente encontra situações que a pessoa não paga, é perdoar. É melhor perdoar. Aconteceu com você, né? Tá vendo? Emprestou 3.000 aqui, ó. Aconteceu comigo. Eu emprestei 3.000, aí passou um ano, não me pagou um centavo. Aí eu peguei e tirei 1.000, né? Eu digo, você só precisa me pagar 2.000. Ainda dividi em várias prestações. Pagou 1.900. Vamos lá, próxima pergunta. É Malaquias 3:10. Abre aí, Malaquias 3:10. Uma pessoa que não respondeu ainda. Vê aí, evangelista. A resposta é emprestar sem juro. Se for emprestar sem juro. É fácil, Malaquias 3:10. Que é o que a Bíblia está dizendo, né? Para que a recompensa venha de Deus. Porque tem gente que quando sabe que você está apertado, aí o juro é lá em cima. Evangelista Vinícius, o senhor responde essa daí. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Abre aí a Bíblia aqui do irmão Carlos aqui mesmo. A pergunta é, qual o princípio bíblico? Eu talvez nem precise abrir, que sabe de cor, né? Qual o princípio bíblico em relação ao dízimo e qual a promessa para aqueles que são fiéis a entregar o dízimo? Rapaz. Qual o princípio bíblico em relação ao dízimo? Qual é esse princípio bíblico e qual é a promessa para aqueles que são fiéis na entrega do dízimo? É trazer sempre o dízimo, né, à casa do tesouro. Esse é o princípio. A promessa é que Deus vai abrir as janelas dos céus, repreender o devorador e trazer abundância aos nossos celeiros. Exatamente. Então, o princípio é trazer o dízimo. E a promessa é que a prosperidade de Deus sobre o nosso celeiro. Isso é bíblico. A obreira Salvenice no início relatou sobre isso, que quando ela começou a dar o dízimo, as coisas começaram a melhorar na vida dela. Tem uma pessoa aqui da igreja, ela vai contar o testemunho. Ela desviou e voltou agora, graças a Deus. Ela falou para mim o seguinte, falou, bispo, sabe quando foi que eu desviei? Aí eu falei, quando foi que você desviou? Aí eu peguei e disse assim para ela, foi quando você deixou de vir para a igreja? Aí ele, não, bispo, eu desviei no dia que eu peguei o dízimo, eu estava com o dízimo lá em casa, aí eu peguei o dízimo e gastei. Aí de lá para cá as coisas só desandou na minha vida. Foi aí que eu me afastei. Então é sério esse negócio, a fidelidade com Deus é uma coisa muito séria. Queridos, o outro, qual a resposta, bispo? A resposta do princípio bíblico é trazer o dízimo, e a promessa é que Deus promete prosperidade sobre o seu celeiro. Você vai anotar aí agora,
essa aqui, ó. Qual o ensinamento bíblico sobre a generosidade na doação? Tá em 2 Coríntios, nota aí, 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7. O Juscelino vai responder aqui. 2 Coríntios 9. Vocês sabem. 2 Coríntios 9, Juscelino. Vou te ajudar aqui. É segunda, tá certo. 9, o verso 7. A pergunta é: qual o ensinamento bíblico sobre a generosidade na doação? 2 Coríntios 9, verso 7. Ixi. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Então, o ensinamento bíblico sobre a generosidade na hora de doar é o quê? A pessoa vai dar alguma coisa, ela tem que dar com raiva? Não com necessidade. Também. Mas como é que ela tem que dar? Com raiva, com tristeza? Com alegria. Com alegria. É que Deus manda falar. Então, o ensinamento bíblico na hora de ser generoso, de doar alguma coisa, é doar com alegria, com amor. Com amor. Você já recebeu alguma coisa de alguém com raiva? A pessoa deu porque... Somente irmão, né? Irmão, quando o pai e a mãe dizem assim, divide aí com seu irmão, aí dá com raiva. Aí na minha época tinha um negócio que a gente falava assim, quando a pessoa dava com dó, caía no chão. Toda vez que caía no chão, a gente dizia assim, deu com dó. Eu nem queria, por isso que caiu no chão, deu com dó, eu nem queria. Porque quando a pessoa vai dar com dó, é dar assim meio sem querer dar, é ou não é? Aí cai no chão. Mas quando a pessoa dá com alegria, ela na pontinha dos dedos, né? Querido, perdão por eu não ter botado a referência aí. Na pressa eu acho que acabei apagando. O que a Bíblia nos ensina sobre como ser próspero? Está em 1 Josué. Nota aí, Josué 1,8. Nota aí, Josué 1,8. Josué 1,8. Ainda bem que o outro estudo, hoje eu corrigi e não está com esses erros. Só esse daqui, não sei porquê. Algum erro na hora de digitação, alguma coisa que eu acabei apagando. Mas estava, eu conferi todos, mas foi alguma coisa que eu apertei que apagou. Josué 1,8. Ana Vitória que vai ler? Pronto. Tem duas Ana Vitória aí. Duas Ana Vitória. Hã? Quem é que vai ler essa daí? Quer ler, Ana Vitória? Ela vai ler. Sobre o que a Bíblia nos ensina sobre ser próspero. Josué 1,8. Não está enxergando não, lê você aqui, a outra na vitória. Vai ler aí. Josué, capítulo 1. Aí você nota aí na frente, querido. Josué 1:8. Que não tem a referência aí você já anota. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Então, a pergunta é: o que a Bíblia ensina como ser próspero? Então, para uma pessoa ser próspera, baseado em Josué 1:8, o que ela tem que fazer? Fazer tudo que está escrito na Bíblia e seguir e se esforçar. Se esforçar para seguir, né? Exatamente. Então, o que é que Deus diz para Josué? Medita nesse livro de dia e noite. Seja o quê? Corajoso, se esforce, tenha bom ânimo. E tudo que você fizer, você terá sucesso, será bem sucedido.
Então, se você quer ser próspero nessa vida, seja corajoso, se esforce, medite na palavra de Deus, tenha ânimo, seja uma pessoa de bom ânimo, não seja uma pessoa desanimada, não, uma pessoa animada, para cima, vai dar certo, Deus é comigo, não está vendendo, não, mas vai vender. É assim, tem que ser animado, tem que ser para cima, tem que ser uma pessoa, medita na palavra, se esforça, tem bom ânimo, é corajosa, e tudo que você fizer, a Bíblia diz que você vai ter sucesso, a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Bispo, qual é a resposta? Meditar na Bíblia, ser corajoso, se esforçar, ter bom ânimo, tem que ter coragem. Que a Bíblia diz que o próprio Deus vai fazer prosperar o nosso caminho. Em outras versões fala bem assim, ó. Este livro da lei não se afastará da tua boca, antes meditará nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazê-lo conforme tudo que está nele escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O próprio Deus vai fazer prosperar o teu caminho. O próximo, querido, se encontra em Mateus 6,33, nota aí, Mateus 6,33, pode ser Luzicleia aqui mesmo, Mateus 6,33, como podemos buscar a prosperidade segundo os princípios bíblicos, Luzicleia? Como é que a gente pode buscar a prosperidade? Mateus 6, nota aí na frente, Mateus 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como podemos buscar a prosperidade segundo os princípios bíblicos? Aqui na Bíblia fala que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus, né? Que a sua justiça será acrescentada nas nossas vidas. Então, se uma pessoa diz assim, ô bispo, eu não vou poder vir mais para a igreja, que eu arrumo um emprego para trabalhar à noite, ela vai prosperar? Pode até prosperar, mas não por muito tempo. Por quê? Porque a Bíblia ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que acontece quando a pessoa busca o reino de Deus em primeiro lugar? Ele acrescenta tudo que tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o segredo para você ter prosperidade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos lá, próxima, essa eu vou ler. A próxima, querido, se encontra, nota aí na frente, 2 Coríntios, bota aí, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao 8, o 7 e o 8. 2 Coríntios 9, o 7 e o 8. A pergunta é: o que a Bíblia nos ensina sobre semear e colher na área financeira? 2 Coríntios 9, o verso 7 e 8 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que quando nós somos generosos, isso resulta em uma bênção abundante sobre as nossas vidas. Deus nos abençoa e supre todas as nossas necessidades. O que a Bíblia diz? E Deus é poderoso. Deus é o quê? Poderoso. Diga comigo, diga: Deus é poderoso para fazer abundar. Deus é que faz ter a superabundância. Deus é que tem o poder de trazer a prosperidade sobre a vida de uma pessoa, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez, é ter para derramar, para espalhar, ter de sobra. Então o ensinamento que nós temos é que a alma generosa, Deus faz com que ela prospere de maneira poderosa. Você pode botar aí: a alma generosa, quem é generoso,
o próprio Deus prospera essa pessoa, como nós já vimos no versículo anterior. E para finalizar, pode ser, quem vai ser, evangelista Vinícius, para finalizar, Hebreus 11:6. Qual o papel da fé na busca da prosperidade segundo a Bíblia? Qual o papel da fé? Hebreus 11:6. Quem encontrou, dá um sinal com a mão. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Nós sabemos que Deus, Ele não está com a mão encolhida para não nos abençoar, né? E quando a gente tem fé, busca e planta no reino de Deus, a colheita é certa, né? A gente não precisa ter medo de quando a gente é obediente à palavra do Senhor, porque as bênçãos nos seguem. Isso é verdade. Então, aquele que tem fé, ele tem certeza que Deus vai abençoar ele. A Bíblia diz, é preciso que tenha fé, crer que Deus existe e que Ele é galardoador. O que é uma pessoa galardoador? Que abençoa. Uma pessoa que está sempre abençoando. Com Deus, querido, a gente nunca perde. Então, a fé é importante. A fé é importante para prosperar, para ter uma vida abençoada, amém? Tendo a certeza que em Deus Ele vai te honrar. E aí tem algumas lições aqui. Analise cada despesa, identifique as áreas em que você pode reduzir gastos, liste pelo menos 3 ações práticas que você pode tomar para economizar dinheiro em cada uma delas. A resposta é que Deus, pode botar aí, o papel da fé é que Deus recompensa todos os que crê nele. Você pode botar aí que Deus recompensa todos aqueles que têm fé nele, na sua palavra. Tem algumas lições que você pode estar fazendo em casa. É sobre cálculos, economias, boa administração, disciplina, que isso é importante, isso vai te ajudar muito. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre jejum. A maioria dos crentes jejum em jejum errado. Tem coisa que você jejuma que você não devia jejuar. E tem coisa que você precisa jejuar que talvez você não jejuma. Tem crente que não sabe começar um jejum. Tem crente que não sabe fazer um jejum e pensa que está fazendo certo. E nós vamos ver na Bíblia qual é o jejum que agrada a Deus, como jejuar, o que eu posso e não posso jejuar. Que tem coisa que você pode, tem coisa que você não pode. Então nós vamos ver o jejum conforme a Bíblia. E é muito forte, porque o jejum ele tem um poder extraordinário no mundo espiritual. E você precisa aprender sobre o jejum para ensinar outras pessoas. É uma das coisas que eu mais recebo perguntas. Bispo, isso eu posso jejuar? Bispo, como é que eu posso jejuar? Bispo, como é que eu começo o jejum? Bispo, e esse jejum pode? Bispo, isso aqui é jejum? E a gente vai aprender como fazer um jejum. Por que que você começa um jejum e você quebra? Você já viu a pessoa começa um jejum, daqui a pouco esquece que está jejuando? Ai meu Deus, eu estava jejuando, esqueci que estava jejuando. E tem gente que nem jejuar consegue. É difícil, fala, não, eu não consigo fazer jejum. E você vai ver a importância do jejum na vida do cristão. E você vai saber quantos dias você pode jejuar, quantas horas, tudo isso você vai aprender semana que vem, conforme a palavra de Deus, amém? Vamos orar? Essa folha você pode levar. O estudo sobre o jejum pode ficar tranquilo, que está todo só esse daqui que eu dei esse erro. Não sei como, mas eu dei esse erro. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo e que Deus vai lhe prosperar de uma maneira poderosa. Feche os teus olhos. Pai, eu quero declarar prosperidade sobre a vida dos teus filhos, Pai. Ajuda os teus filhos a prosperar com sabedoria, ter uma boa administração. Deus, tira toda a preguiça do nosso meio, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tornar pessoas corajosas, animadas, ó Deus, pessoas dispostas, pessoas generosas. Se tem alguém no nosso meio que tem dificuldade de ser generoso, que essa pessoa a partir de hoje venha ser generosa. Ó Deus, que venhamos entender que o Teu reino venha estar em primeiro lugar. Buscando o Teu reino, cremos que a prosperidade, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Prospera cada um.
Supre todas as necessidades dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai. Ó Deus, eu oro nessa noite, te agradecendo por esse estudo que nós fizemos sobre finanças. Entendemos, meu Pai, que nós não somos dono de nada, somos somente servos do Senhor, administradores, meu Pai. Ó Deus, e que possamos de fato saber administrar o que ganhamos. Ó Deus, que não possamos tirar proveito de ninguém, meu Pai, dos recursos que temos, mas que tudo isso venha a ser para fazer o bem. Nós oramos e declaramos prosperidade sobre o teu povo. Leva todos para casa, guardado, protegido e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Pode deixar o lápis aí em cima da mesa, os obreiros vão pegar. E os obreiros missionários depois empilhar as mesas para mim, por gentileza. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, querido. Depois que o pessoal sair, os obreiros empilham as mesas. Pode esperar o pessoal sair. E aí as mesas que estiverem vazias, vocês vão empilhando.